Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa matéria, a nossa aula 3, parte 1, nós iremos falar de freios, também catalogado na ata 100, 32. Os freios, eles devem manter a aeronave parada durante uma checagem normal do motor, o tal do RANAP, girando o motor, freios aplicados. E os freios devem permitir a direção da aeronave no solo, ou seja, executar uma curva para a esquerda, consequentemente o piloto ele pressiona o pedal da esquerda, a propulsão dos motores fará com que a aeronave gire para a esquerda. Claro, é uma técnica de mobilidade executado, claro, pelos pilotos. Os freios são instalados em cada roda, nesse caso das pernas de força principais, mas também pode ser instalado no trem de pouso de nariz. Veremos a seguir. E eles podem ser atuados independentemente um do outro. Os freios da roda direita é controlado pelo pedal, a aplicação da parte superior do pedal direito. E o freio da esquerda, vice-versa. Ele é controlado pressionando a parte superior do pedal esquerdo. E cada conjunto de freio deve ser ajustado adequadamente e as superfícies de fricção devem ser mantidas livres de óleo, graxa e qualquer outro material lubrificante. 3 tipos de sistemas de freio são geralmente usados na aviação. Nós temos aí sistemas de freio independentes, sistemas de freio de controle de força e os sistemas de freio, o reforço de força. Além disso, existem vários diferentes tipos de conjuntos de freios, claro, veremos a seguir. O sistema de freio independente, semelhante ao automotivo, pessoal. Em geral, esse tipo de sistema de freio é usado em pequenas aeronaves. Ele é chamado de independente por ter o seu próprio reservatório e ele ser inteiramente independente do sistema principal da aeronave, semelhante ao automotivo, utilizado em aeronaves de pequeno porte. O cilindro mestre lhe forma a pressão pelo movimento de um pistão dentro de um cilindro vedado, cheio de fluido. A resultante pressão hidráulica é transmitida para a linha de fluido conectada ao conjunto de freio na roda. Isto resulta na fricção necessária para parar a roda. Tá aí, segue a imagem de um sistema de freio independente utilizado em pequenas aeronaves. O reservatório é independente de qualquer outro tipo de sistema hidráulico, semelhante ao automotivo. O outro tipo de sistema de freio é o controle de freio de força. Os sistemas de válvulas de controle de freio de força são usados nas aeronaves que requerem um grande volume de fluido hidráulico para a operação dos freios. Como regra geral, isto se aplica à maioria das aeronaves de grande porte. Devido ao seu peso, tamanho, as rodas e freios grandes são necessários. Temos aí um esquemático onde mostra o funcionamento do sistema nesse caso, de válvula de controle de freio. Nós temos aí uma legenda, a linha negrita é a pressão, a preta e branca é o retorno, a pontilhada é a atuação e, claro, nós temos também aí a linha de emergência. Existe também aqui um acumulador que tem a finalidade, lembram, lá na parte de hidráulica, o acumulador. Neste caso, no sistema de freio, no trem de pouso, ele serve como uma parte emergencial. O freio
sendo atuado lá no pedal, na parte superior do pedal, porque embaixo é o leme de direção. Pressionando a parte superior, vai atuar uma válvula, a válvula do freio. Nós chamamos de metering brake, a válvula dosadora do freio. Consequentemente, atuação hidráulica, já temos a hidráulica, é o estudo do fluido sob pressão. Já temos pressão, só vai ser direcionado este óleo para os freios. Consequentemente, durante a atuação, teremos aí a passagem do fluido sob pressão, consequentemente, vai até os atuadores lá no conjunto de freio. Ok? Temos aí o outro sistema de freio com reforço de força. De um modo geral, os sistemas de freio com reforço de força são usados em aeronaves que pousam rápido demais para empregar o sistema de freio independente. Entretanto, são muito leves no peso para utilizar a válvula de controle de freio assistido. Temos aí o nosso esquemático, logo abaixo a legenda, numerado, e nós temos aí os componentes. Lá na parte número 1, nós temos aqui o reservatório. Consequentemente, na parte 2, nós temos aqui o cilindro mestre de reforço. O 3, o controle de freio de emergência. Lembrem, toda aeronave de grande ou até mesmo médio porte possui freio de emergência. É o modo emergencial. O 4 é a válvula de alívio. O 5 são o freio das rodas. Irão receber o óleo pressurizado vindo do sistema hidráulico. Nós temos aqui o item 6, a válvula lançadeira. 7, ventilação. 8, a linha de pressão do sistema principal. Nesse caso, o sistema hidráulico principal. Observe pela legenda, negrito, é a linha, nesse caso, de pressão. É a linha principal de pressão. Onde nós temos aqui a linha de freio pontilhada, que é o fluido sob pressão vindo do sistema hidráulico principal da aeronave, que tem a finalidade, claro, de direcionar este óleo para o freio. O item 9, nós temos aqui as garrafas de ar de emergência, é o freio emergencial, o modo pneumático, e o item 10 é o indicador de ar, do ar, de emergência do freio. E algumas aeronaves utilizam freios nas rodas de nariz. Algumas, não são todas. Nós temos aqui o exemplo de um Boeing 727. O freio da roda do nariz é disponível acima de 15 milhas por hora, partindo da posição reta e para frente, somente. A partir deste ponto, há um interruptor de corte do freio e direção da roda do nariz, ativa a válvula do sistema antideslizante e veda o sistema de freio da roda do nariz. Ou seja, não é muito rápido a aeronave, pois se atuar muito bruscamente este freio, consequentemente a aeronave teria tendências para a direita ou para a esquerda. E não há freio na roda do nariz abaixo de 15 milhas por hora. Já entrará, claro, né? O próprio freio das rodas principais tem, nesse caso, força suficiente para parar a aeronave em baixa velocidade. Esse tipo de aeronave, o 727, ele utiliza freio nas rodas do nariz. Ok? Temos aí o próximo assunto, conjunto de freio. O freio monodisco, o nome já diz, somente um disco. Aeronaves leves e, claro, com um tipo de freio independente e até mesmo semelhante à automotiva. Os tipos de freio, sistema de freio monodisco, ele é semelhante ao duplo disco e são mais usados em pequenas aeronaves. E o tipo múltiplo disco, ele é normalmente usado em aeronaves de tamanho médio e grande porte.
e os do tipo rotor segmentado e o tubo de expansão são normalmente encontrados em aeronaves pesadas, até mesmo de grande porte. Segue a imagem de um conjunto monodisco, ele é semelhante ao automotivo, até mesmo o seu funcionamento. Nós temos aqui entre a pinça o conjunto de pastilha, claro que fechará o contato no disco. Lembrando que a força hidráulica atuará a pinça e, consequentemente, no disco, parando a aeronave. Quando os freios são aplicados, a pressão hidráulica move cada pistão e sua pastilha se encontra, nesse caso, ao disco. Ao mesmo tempo, o pistão empurra contra o pino de ajustagem através de uma mola guia e movimenta o pino para dentro contra a garra de fixação. Quando a pressão hidráulica é aliviada, soltando o pedal, a força da mola tende a retornar, nesse caso, afastar o pistão, o disco, mas não o bastante para mover o pino de ajuste, o qual é mantido pela fricção da garra de fixação. E é assim que funciona o freio monodisco e duplo disco, semelhantes. Nesse caso, utilizado até mesmo na indústria automotiva, em aeronaves de pequeno porte. Trem de pouso, eixo, disco, roda e pneu, pastilhas e a força hidráulica. É assim que funciona o freio monodisco ou até mesmo o duplo disco também. Observem, a roda livre, nós temos aqui nesse caso o disco livre. A pinça não está atuada. Pressionando o pedal, consequentemente, será direcionado a força hidráulica, o fluido hidráulico sob pressão para o conjunto, nesse caso, do pistão lá na pinça. E os freios de duplo disco, semelhante ao monodisco, utilizado também em aeronaves de pequeno porte, o método, o funcionamento é o mesmo. Esse tipo de freio é semelhante ao monodisco, exceto que neste são usados mais de um disco, conforme a imagem, 2 discos. Segue imagem ilustrativa. Os freios de múltiplos discos, eles são usados em aeronaves de médio, pequeno e grande porte. Claro, aeronaves que pousam rápido demais. Eles são, nesse caso, 4 discos rotativos, chamados de rotores, 3 discos estacionários, chamados de estatores, um cilindro atuador de forma anular, um ajustador automático e vários componentes menores. Temos aí a imagem do nosso conjunto de freio em questão, diversa quantidade de componentes. Lembrando que eles possuem 4 rotores e 3 estatores, o nosso múltiplo discos. E a pressão hidráulica forçará o pistão a mover-se para fora, empurrando, comprimindo os discos rotativos, os quais são chavetados à roda, encaixado na roda. O conjunto de freio é montado no eixo e a roda é montada no conjunto de freio múltiplo discos. E nesse caso, comprimindo os discos estacionários, os quais também são chavetados ao suporte, nesse caso, da roda. E a fricção resultante causa uma ação de frenagem no conjunto da roda e pneu. Segue aí a imagem, temos aqui um conjunto de múltiplos discos. Essa parte, esse orifício, é o encaixe lá no eixo. A imagem da roda, essa parte é fixa, é construída na roda, ela vai encaixar lá no conjunto do freio. Esses discos, eles são rotativos e temos aqui, claro, também os estacionários. Aquele conjunto da roda, ele vai encaixar nesta região do freio. Quando a força hidráulica
Observem, aqui é conectado à mangueira, pressionando o pedal, direcionamento do fluido sob pressão, vai comprimir, ou seja, vai encher os atuadores de óleo hidráulico, vai comprimir os discos, tanto o rotor e os statores. E comprimindo, parando o conjunto, vai parar o conjunto de roda. Ok? E essa parte do trem de pouso, o eixo, aqui temos um componente que ele é inteiriço, ele é fabricado no próprio trem de pouso, ele vai ser conectado a uma região, a região lá do freio. Esta região aqui, pessoal, para evitar o livre movimento do conjunto de freio. E temos aí ele montado no eixo. Cada roda possui a sua, ok? Existe uma válvula de sangria do freio. Durante uma troca, o novo vai encher com óleo, consequentemente tem ar, para eliminar o ar, ou seja, é sangrado. O conect do freio, consequentemente, é a mangueira do freio. Aqui está o atuador, os atuadores. E aqui está a válvula de sangria. Frenado, tudo bonitinho, certinho, ok? E o freio também possui um pino medidor para medir o desgaste do freio. Utilize-se a parte do paquímetro, a haste, para verificar se está dentro do limite operacional. Temos aí um outro tipo de freio, freios de rotor segmentado, semelhante ao múltiplo discos. São utilizados para trabalhos pesados, especialmente adaptados para o uso em sistemas hidráulicos de alta pressão. A frenagem é executada por meio de vários conjuntos de pastilhas de freio do tipo de alta fricção estacionárias, fazendo contato com os segmentos rotativos, os rotores. Observe a imagem, é semelhante ao múltiplo discos. Lembrando que os múltiplos discos possuem 4 discos rotores e 3 estacionários. Os freios de rotor segmentado, como já foi mencionado, é semelhante ao múltiplo discos. Descrito anteriormente, o conjunto de freio consiste de suporte, 2 pistões, o pistão anular, prato de pressão e segue aí diversos componentes do rotor segmentado. Segmentos rotativos, discos estacionários, um espaçador de compensação, ajustadores automáticos e uma placa de apoio. Tudo isso montado no eixo lá no trem de pouso da aeronave. São semelhantes ao múltiplo discos. Ok, pessoal? Esse é o fim da nossa aula, o assunto de freio e tipos de freio. Essa é a aula 3, parte 1. Grande abraço, bons estudos. Até a nossa próxima aula 3, parte 2.